Acordei com a sensação de que algo dentro de mim tinha finalmente se soltado. O sonho da noite passada ainda estava fresco em minha mente, mas dessa vez, não era apenas uma visão vaga ou uma memória distante. Parecia real, concreto, como se uma peça crucial tivesse sido encaixada. Sentei-me na cama, tentando processar o que acontecerá. Ele tinha mencionado sacrifício. Aquela palavra continuava ecoando na minha mente, mais forte do que antes, e com ela vinham flashes de algo que eu não conseguia capturar totalmente. Fragmentos de imagens, sentimentos profundos e antigas emoções que pareciam não pertencer à minha vida atual. Levantei-me e fui direto para o espelho. Meus olhos estavam um pouco mais fundos, como se eu tivesse passado por uma experiência emocional intensa. Me aproximei, tocando meu rosto, quase como se estivesse tentando reconhecer quem eu era. Sacrifício, murmurei para mim mesma. O que aquilo significava? O que havíamos sacrificado em vidas passadas? E por que não me lembrava? Eu precisava de respostas. Sem perder tempo, peguei meu caderno e comecei a escrever tudo o que conseguia lembrar dos sonhos. As tapeçarias nas paredes, o som da água correndo, a proximidade crescente entre nós. Mas, acima de tudo, concentrei-me nas palavras dele, nas emoções que sentia quando ele me tocava, quando falava sobre o que havíamos deixado para trás. Foi então que um novo pensamento surgiu: e se o sacrifício não fosse algo físico? E se fosse emocional, ou até espiritual? Algo que transcendeu o tempo e nos prendeu nesse ciclo eterno de encontros e desencontros? Tentei me concentrar, deixar que minhas emoções me guiassem enquanto escrevia, mas as lembranças continuavam a fugir de mim, como sombras que escapam do alcance da luz. No meio desse turbilhão de pensamentos, meu telefone tocou, tirando-me do transe. O nome de Clara apareceu na tela. Ela era a única pessoa que sabia sobre meus sonhos recorrentes, e nos últimos dias, eu tinha compartilhado com ela o que vinha acontecendo. Oi, Clara, atendi, minha voz ligeiramente trêmula. Oi. Estava pensando em você. Como você está? Teve mais sonhos? Hesitei por um momento antes de responder. Sim, tive. E dessa vez, foi mais intenso. Ele falou sobre um sacrifício. Algo que fizemos em uma vida passada. Uau! Clara ficou em silêncio por um instante. Isso soa profundo. E você se lembra do que foi? Não exatamente. Mas parece que estou perto de descobrir. Eu sinto como se estivesse à beira de algo grande, sabe? Clara suspirou do outro lado da linha. Talvez isso tudo seja um sinal. Talvez esses sonhos estejam te mostrando algo que você precisa entender para seguir em frente. Eu pensei nisso também e respondi. Mas por que agora? Por que ele está voltando depois de tanto tempo? Talvez a resposta esteja nos próprios sonhos. Às vezes, nossa mente sabe mais do que nosso coração está disposto a aceitar. Aquelas palavras me atingiram como uma verdade silenciosa. E se, de fato, o que eu estava buscando estivesse escondido dentro de mim o tempo todo? Talvez a resposta para o sacrifício não fosse algo que ele pudesse me dizer, mas algo que eu mesma precisasse lembrar. Você tem razão, disse, finalmente. Eu preciso parar de procurar respostas fora e começar a olhar para dentro. Depois que desliguei, me senti mais determinada do que nunca a desvendar esse mistério. O dia passou num borrão de pensamentos e emoções, e à noite, quando me deitei, estava decidida a fazer algo diferente. Em vez de esperar que o sonho viesse até mim, eu iria ao encontro dele. Fechei os olhos e, lentamente, me permiti relaxar. Dessa vez, não havia tapeçarias ou paredes de pedra. Eu estava em um campo vasto, iluminado por um céu estrelado. A lua estava cheia, brilhando com uma intensidade quase surreal. Ele estava lá, me esperando, mas desta vez, algo no seu olhar era diferente. Ele parecia vulnerável. Você sabe o que aconteceu, não sabe? Ele perguntou, sua voz suave, mas carregada de dor. Eu não respondi de imediato. Em vez disso, me aproximei lentamente, sentindo a brisa suave acariciar minha pele. Era como se o próprio universo estivesse nos observando, esperando que eu finalmente entendesse. Você sempre soube. Repetiu, dessa vez com mais convicção. Então, como se uma cortina fosse puxada, a lembrança veio de uma vez só.
Flashes de uma vida que não era a minha atual, mas que de alguma forma eu conhecia. Nós dois estávamos juntos, em uma época muito distante. Estávamos felizes, mas algo aconteceu. Um evento trágico que nos forçou a tomar uma decisão impossível. E naquele momento, escolhemos sacrificar nossa felicidade por algo maior. A dor dessa escolha rasgou minha alma. Eu podia sentir, como se tivesse acabado de acontecer. Foi por isso que nos perdemos, sussurrei, as lágrimas brotando em meus olhos. Ele assentiu, sua expressão triste, mas compreensiva. Sim. Mas agora que você se lembra, podemos finalmente encontrar uma maneira de corrigir isso. Acordei de sobressalto, o coração batendo forte no peito. A verdade finalmente estava ali, à minha frente. Nós tínhamos sacrificado nosso amor uma vez. Mas agora, tínhamos uma chance de recuperar o que foi perdido. E eu não estava disposta a desperdiçá-la. Acordei com o coração batendo forte, as memórias do sonho ainda ecoando na minha mente. A sensação de perda era esmagadora, como se uma parte de mim tivesse sido arrancada à força. Eu sabia, agora, o que havia acontecido em nossas vidas passadas. Tínhamos feito um sacrifício, mas a verdadeira pergunta que ecoava na minha mente era: por quê? E o que estávamos tentando proteger ao nos separar? Levantei da cama, ainda sentindo o peso da revelação da noite anterior. Cada detalhe do sonho estava tão claro, tão vívido, que era difícil acreditar que se tratava apenas de uma criação da minha mente. Era como se eu realmente tivesse vivido aquilo, como se os flashes fossem pedaços de uma vida que, de alguma forma, me pertencia. Eu precisava entender mais. Saí para caminhar, esperando que o movimento me ajudasse a organizar os pensamentos. O ar fresco da manhã fez com que eu me sentisse mais leve, mas as perguntas ainda pairavam sobre mim como uma sombra. Em algum momento, nossos caminhos haviam se cruzado antes, e agora, parecia que o destino estava nos empurrando de volta um para o outro. Enquanto caminhava pelas ruas quase vazias, imagens daquele sonho invadiram minha mente. Eu me via em um tempo distante, vestida de forma diferente, em um lugar que parecia tão familiar, mas tão estranho ao mesmo tempo. As paredes de pedra, a sensação de urgência, e acima de tudo, a presença dele ao meu lado. Eu podia sentir sua dor, seu amor, sua determinação. De repente, me vi parada em frente a uma livraria antiga, suas portas de madeira esculpida estavam entreabertas. Não era uma coincidência. Entrei, sentindo como se fosse guiada por algo além da minha própria vontade. O cheiro de livros antigos e o som suave de páginas sendo folheadas me acolheram, me fazendo sentir, de alguma forma, em casa. Comecei a andar pelos corredores apertados, meus dedos roçando as lombadas dos livros, até que algo me chamou a atenção. Um volume pequeno e desgastado, sem título visível, parecia estar me esperando. Puxei o livro da prateleira e, quando o abri, encontrei uma passagem destacada que me arrepiou a espinha. Às vezes, o amor verdadeiro precisa ser sacrificado para que algo maior floresça. Aquelas palavras me atingiram com a força de um relâmpago. Era isso que havíamos feito. Em nossas vidas passadas, havíamos sacrificado nosso amor por algo maior, algo que naquele momento parecia mais importante do que nós dois. Mas o quê? Continuei lendo, folheando as páginas como se estivesse procurando por uma resposta. O livro falava sobre almas gêmeas, encontros cósmicos e conexões que transcendiam o tempo e o espaço. Era como se eu estivesse lendo sobre a minha própria história. E a cada página, a sensação de que algo mais profundo estava em jogo só aumentava. Quando saí da livraria, sentia-me mais determinada do que nunca a entender o que estava acontecendo. Algo em mim havia despertado, uma urgência de desvendar os mistérios do passado e descobrir como isso tudo se conectava ao presente. E então, meu telefone vibrou. Era uma mensagem dele. Precisamos conversar. Acho que estamos mais perto do que imaginamos. Meu coração acelerou. Ele também estava sentindo. Ele também estava se lembrando. Encontrei-me andando mais rápido, como se a própria cidade estivesse me empurrando na direção certa. Marquei um encontro com ele em um café perto do parque, o mesmo lugar onde tudo parecia ter começado. Enquanto eu andava, minha mente estava uma mistura de excitação e apreensão. O que ele havia descoberto? O que mais ele sabia?
Quando cheguei ao café, ele já estava lá, sentado à mesma mesa de sempre. Mas havia algo diferente nele agora. Seus olhos, geralmente tranquilos, estavam mais sombrios, carregados com a mesma intensidade dos sonhos que me assombravam. Sentei-me em silêncio, esperando que ele falasse primeiro. Você também está se lembrando, não está? Ele perguntou, sem rodeios. Assenti, sentindo um frio na barriga. Sim, e é assustador o quanto isso tudo parece real. Ele passou as mãos pelos cabelos, claramente frustrado. Eu também. Todas as noites, mais detalhes vêm à tona. E não são apenas sonhos. São memórias. Memórias de quê? Perguntei, minha voz mais fraca do que eu gostaria. Ele olhou nos meus olhos, e por um segundo, parecia que estávamos conectados por algo invisível. De nós. Do que éramos. E do que fizemos. Fiquei em silêncio, esperando que ele continuasse. Sacrificamos nosso amor, ele disse finalmente, suas palavras carregadas de dor. Fizemos isso porque acreditávamos que era a única maneira de proteger algo maior. Mas não me lembro o que era. E agora, sinto que estamos sendo forçados a reviver tudo isso até que possamos corrigir o erro. Suas palavras ressoaram em mim como uma verdade que eu não queria aceitar, mas que já sabia ser real. Algo profundo e poderoso nos havia unido, nos forçado a fazer uma escolha impossível. Mas agora, estávamos aqui, de volta ao ponto de partida, tentando encontrar uma maneira de consertar o que havíamos quebrado. Então, o que fazemos agora? Perguntei, minha voz soando pequena diante da imensidão do que estávamos enfrentando. Ele olhou para mim, seus olhos cheios de determinação. Agora, encontramos a verdade. E desta vez, fazemos diferente. Eu não sabia como, ou se era mesmo possível, mas algo dentro de mim acreditava que ele estava certo. Estávamos perto de algo grande, algo que poderia mudar tudo. Mas para chegarmos lá, precisaríamos enfrentar nosso passado, nossas escolhas e, acima de tudo, nossa conexão. Essa era a única certeza que eu tinha, não estávamos sozinhos nisso. E, de alguma forma, o destino nos trouxe até aqui por um motivo. Acordei com um sentimento estranho de inquietação, como se estivesse entre dois mundos. Eu mal conseguia discernir onde o sonho terminava e a realidade começava. Na minha mente, flashes de uma vida passada continuavam a rodopiar, como peças de um quebra-cabeça que se recusava a se encaixar. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim começava a clarear, como se uma verdade estivesse prestes a emergir. Levantei-me, ainda sentindo o peso dos sonhos da noite anterior. O rosto dele estava em cada detalhe. Nos sonhos, o vi sorrir, chorar, lutar. E, em todas as cenas, eu estava lá, ao seu lado, sempre ligada por um fio invisível que parecia se estender ao longo de várias vidas. Era como se estivéssemos destinados a nos encontrar repetidamente, sempre com a mesma sensação de urgência e amor incompleto. No entanto, hoje, algo estava diferente. Eu conseguia sentir isso no ar, como se o universo estivesse segurando a respiração, esperando pelo próximo movimento. Olhei pela janela e vi o dia nascendo lentamente, o céu pintado com tons suaves de laranja e rosa. Era uma daquelas manhãs em que tudo parece incrivelmente calmo, mas ao mesmo tempo, você sabe que algo está prestes a acontecer. A sensação de algo iminente pairava sobre mim, como se estivesse à beira de descobrir uma verdade que mudaria tudo. Peguei o telefone e abri a mensagem dele que recebi na noite anterior. Precisamos encontrar o que está nos unindo, ele havia escrito. Sinto que estamos à beira de algo, algo que nos trará as respostas. Eu sentia o mesmo. A cada novo sonho, a cada nova visão do passado, parecia que estávamos cada vez mais perto de desvendar o mistério que nos cercava. Mas ao mesmo tempo, também havia medo. Medo de que, ao descobrir a verdade, pudéssemos perder o que estávamos construindo agora. Decidi que era hora de sair. A sensação de estar presa no apartamento só aumentava minha ansiedade. Coloquei um casaco leve e saí pela porta, meus passos me guiando até o parque onde tudo parecia sempre se conectar. Caminhar pelo parque me dava uma sensação estranha de déjà vu. As árvores balançando suavemente ao vento, as folhas caídas no chão, tudo parecia carregar um eco do passado. Eu já tinha estado ali antes, não apenas fisicamente, mas em outro tempo, em outra vida.
Meu coração acelerou, sentindo a pressão da história que começava a se revelar. Enquanto passava por um banco, algo me chamou a atenção. Era como se uma memória tivesse se acendido em minha mente. Lembrei-me de um sonho, uma vida em que estávamos sentados naquele mesmo banco, rindo e conversando como velhos amigos, sem nenhuma preocupação com o mundo ao redor. Subitamente, tudo se tornou claro. Aquele lugar, aquele momento. Era aqui que começava algo importante, algo que eu ainda não conseguia entender completamente, mas que estava profundamente enraizado em quem eu era. Parei por um momento, sentindo a energia do local, como se estivesse conectada a uma corrente de memórias e emoções antigas. Meu telefone vibrou de novo. Olhei para a tela e vi outra mensagem dele. Estou a caminho. Espere por mim no parque. Respirei fundo. O que quer que estivesse acontecendo, o que quer que o destino estivesse nos preparando, parecia que estava prestes a acontecer agora. O parque, o lugar onde nossos destinos sempre pareciam convergir, era o cenário perfeito para essa próxima revelação. Sentei-me no banco e esperei, observando as pessoas passarem, todas imersas em suas próprias vidas, sem ideia do que estava se desenrolando dentro de mim. O tempo parecia desacelerar, como se o universo estivesse preparando o palco para o próximo ato. E então, ele apareceu. Sua figura emergiu ao longe, e por um momento, me senti congelada no tempo. Havia algo diferente nele agora, como se ele também tivesse sentido o despertar. Quando ele se aproximou, nossos olhares se encontraram, e naquele instante, soube que não estávamos apenas revivendo memórias do passado. Estávamos prestes a criar algo novo, algo que transcenderia as barreiras do tempo e espaço. Ele se sentou ao meu lado, em silêncio. Por alguns momentos, nenhum de nós falou. Não havia necessidade. A conexão entre nós estava mais forte do que nunca, como se estivéssemos prestes a desenterrar um segredo que nossas almas haviam guardado por séculos. Finalmente, ele quebrou o silêncio. Eu sei o que precisamos fazer. Olhei para ele, sem palavras. O quê? Ele sorriu suavemente, como se tudo finalmente fizesse sentido. Precisamos parar de procurar nas vidas passadas e focar no agora. O que temos aqui, no presente, é o que importa. E talvez seja a chave para quebrar esse ciclo. Seus olhos brilharam com uma mistura de determinação e ternura, e de repente, tudo pareceu tão claro. Talvez estivéssemos presos ao passado por tanto tempo que esquecemos de viver o presente. E talvez, só talvez, era isso que o destino estava tentando nos ensinar. Assenti, sentindo meu coração bater mais forte. Você está certo. O agora é o que importa. E ali, naquele banco, no meio de um parque comum, percebi que o verdadeiro poder do amor não estava em reviver memórias passadas, mas em criar novas. Era o início de algo novo, um novo capítulo, uma nova chance. E dessa vez, eu estava pronta para viver cada momento ao máximo. Com ele. Naquela noite, fui invadida por uma inquietação que parecia maior do que qualquer outra sensação que já havia experimentado. O ar estava pesado de antecipação, como se o universo estivesse sussurrando algo ao meu ouvido, algo que eu ainda não conseguia entender completamente. Havia uma tensão invisível no ar, uma corda prestes a arrebentar, e eu estava bem no centro desse enigma. Deitei na cama, mas sabia que o sono não viria facilmente. As memórias, ou seriam sonhos, estavam se misturando em minha mente. Fragmentos de diferentes épocas, momentos que não deveriam me pertencer, mas que, de alguma forma, estavam profundamente gravados na minha alma. E ele estava lá em cada um deles. Fechei os olhos, buscando algum tipo de paz. Mas assim que o fiz, uma imagem clara e vívida surgiu diante de mim. Estávamos juntos, novamente, mas desta vez não em uma paisagem familiar. Era um campo vasto, coberto por flores que eu nunca tinha visto antes. O céu era de um azul etéreo, e o vento soprava suavemente, carregando consigo o perfume de tempos antigos. Ele me olhava com uma expressão que eu conhecia bem, a mesma de todas as outras vidas. E então, ele falou: "Você lembra, não é?" Eu queria responder, queria dizer que sim, que me lembrava de tudo. Mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Era como se eu estivesse à beira de uma revelação, mas algo me segurava, algo ainda me impedia de ver a verdade completa.
No entanto, a conexão entre nós era palpável, mais forte do que nunca. Ele estendeu a mão, e ao tocar a minha, o mundo ao nosso redor pareceu explodir em luz. Acordei sobressaltada, meu coração batendo forte no peito. Não era apenas um sonho, era uma lembrança. Uma lembrança de uma vida passada que havia ficado adormecida em mim por tanto tempo, e agora estava começando a emergir. Sentei na cama, sentindo o peso daquela verdade cair sobre mim. O que quer que estivesse acontecendo entre nós, não era apenas coincidência. Era algo muito maior, algo que transcendia o tempo e o espaço. Precisava vê-lo. Agora. Levantei-me rapidamente, vestindo qualquer coisa que estivesse ao alcance e saí porta fora. As ruas estavam desertas, e a brisa noturna parecia trazer consigo o eco de nossas vidas passadas. O caminho para o parque, o mesmo parque onde tudo parecia sempre se revelar, era quase automático. Eu sabia que o encontraria lá. Sabia que, assim como eu, ele também estaria sentindo essa urgência. Quando cheguei, ele já estava lá. Parado sob uma árvore antiga, as mãos nos bolsos, olhando para o céu estrelado. Meu coração deu um salto no peito. Não era só o que ele estava fazendo ali, era a forma como tudo parecia se encaixar, como se o destino estivesse, mais uma vez, nos reunindo exatamente onde deveríamos estar. Aproximei-me lentamente, e ele virou-se para mim, com aquele olhar que dizia mais do que qualquer palavra poderia dizer. Você também sentiu, não sentiu? Ele perguntou, sua voz baixa, mas carregada de emoção. Assenti, incapaz de esconder o tumulto de sentimentos que borbulhava dentro de mim. Sim. Eu vi algo, senti algo. É como se estivéssemos vivendo as mesmas coisas, repetidamente, mas sempre à beira de descobrir o que realmente está acontecendo. Ele deu um passo à frente, os olhos fixos nos meus. Acho que estamos mais perto da verdade do que nunca. As respostas estão aqui, no presente. Precisamos parar de olhar para o passado e começar a viver o agora. As palavras dele ressoaram dentro de mim como uma melodia familiar. Ele tinha razão. Havia passado tanto tempo tentando entender o que nossas vidas passadas significavam que talvez estivesse negligenciando o presente, o que realmente tínhamos agora, diante de nós. Mas por quê? Por que estamos presos nesse ciclo? Perguntei, a voz quase um sussurro. Por que continuamos voltando um para o outro, mas nunca conseguimos ficar juntos de verdade? Ele suspirou, olhando para o chão por um momento antes de me encarar novamente. Talvez seja porque sempre tentamos encontrar as respostas em quem éramos, e não em quem somos agora. Suas palavras caíram sobre mim como uma revelação. Era isso. Estávamos tão presos ao passado que esquecemos de viver o presente. E, de alguma forma, essa percepção parecia ser a chave para finalmente quebrar o ciclo. Então o que fazemos agora? Perguntei, sentindo uma mistura de esperança e incerteza. Ele sorriu suavemente, aquele sorriso que parecia conter séculos de sabedoria e amor. Nós vivemos. Juntos. No presente. Sem olhar para trás. Naquele momento, percebi que ele estava certo. O amor que compartilhávamos transcendia o tempo, sim, mas era no agora que ele realmente importava. As vidas passadas eram apenas ecos, e a única coisa que importava era o que fazíamos com o que tínhamos agora. E então, ali, sob o céu estrelado, eu soube que estávamos prontos para deixar o passado para trás. Prontos para viver a vida que tínhamos à nossa frente, juntos. O sol se levantou naquela manhã como um artista que, após uma longa noite, finalmente revelou sua obra-prima. Os raios dourados iluminavam meu quarto e aqueciam meu rosto, mas não consegui deixar que a luz me despertasse completamente. Na verdade, eu estava em um estado de transe, absorvendo tudo o que havia acontecido nas últimas semanas. O ciclo que antes parecia interminável agora tinha um propósito. Olhei para o meu celular, e uma notificação piscou na tela. Uma mensagem dele. Meu coração acelerou. Era como se as palavras na tela fossem um feitiço que me puxava para mais perto dele, como se a conexão que tínhamos agora fosse ainda mais intensa. Vamos nos encontrar no nosso lugar favorito hoje? As palavras, simples mas cheias de significado, ecoaram em minha mente. Nosso lugar favorito. Um pequeno parque que tínhamos descoberto juntos, um espaço que se tornará nosso refúgio.
Enquanto me arrumava, a expectativa dançava dentro de mim. Era um sentimento estranho, uma mistura de nervosismo e alegria, como se aquele encontro pudesse ser o ponto culminante de tudo que vivenciamos. Sabia que este era o momento de deixarmos o passado para trás e, finalmente, abraçar o que poderíamos ser juntos no presente. Cheguei ao parque um pouco antes dele. O cheiro do gramado recém-cortado e o som das folhas sussurrando ao vento me acolheram. Sentei em um banco sob a árvore onde tantas conversas e risadas haviam ocorrido. Enquanto aguardava, não pude deixar de pensar em todas as vidas que vivemos, todas as vezes que nos perdemos e nos encontramos. Era como se, de alguma forma, cada uma dessas experiências tivesse nos moldado para este momento. Finalmente, vi sua figura se aproximar. Ele estava usando uma camisa azul clara, a mesma cor que usou no nosso primeiro encontro. Algo sobre isso me fez sorrir. Ele estava tão familiar e, ao mesmo tempo, tão novo. Quando ele me viu, um sorriso iluminou seu rosto, e naquele instante, percebi que ele também estava sentindo o peso do que significava aquele encontro. Oi, ele disse, a voz carregada de emoções não ditas. Oi, respondi, tentando esconder a intensidade do que estava sentindo. Mas a conexão era palpável, como se o ar ao nosso redor estivesse vibrando com algo além de palavras. Sentamos lado a lado, e a conversa fluiu como água cristalina. Falamos sobre tudo e nada, compartilhando risadas e pequenas histórias, como se estivéssemos recuperando o tempo perdido. Mas, em meio a esse conforto, havia uma expectativa crescente, um reconhecimento silencioso de que era hora de enfrentarmos o que realmente importava. Eu sinto que precisamos falar sobre nós, ele começou, hesitante. Minhas mãos se apertaram em meu colo. Sim, eu também sinto isso. Sobre o que vivemos e sobre o que podemos ser. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para um salto. A verdade é que, em todas as vidas que vivemos, você sempre foi a razão pela qual eu voltei. Você é a minha conexão, a minha âncora. Suas palavras penetraram profundamente em mim. E você é a minha luz, respondi, o coração batendo forte. Eu não consigo mais olhar para o passado. O que importa é agora, e o que podemos construir juntos. A intensidade do nosso olhar era quase palpável. A compreensão de que estávamos finalmente prontos para deixar as sombras das nossas vidas passadas para trás. Era como se as estrelas acima estivessem torcendo por nós, guiando-nos em direção a um novo futuro. Então, ele se inclinou ligeiramente, a expressão em seu rosto era de determinação e vulnerabilidade ao mesmo tempo. Vamos escrever nosso próprio destino, juntos. Sem mais medos, sem mais dúvidas. Sim, concordei, meu coração cheio de esperança. Vamos fazer isso. Com isso, ele segurou minha mão, e o toque parecia eletrizante. Era como se todas as vidas que vivemos, todas as memórias que compartilhamos, estivessem se entrelaçando naquele único momento. Eu sabia que esse não era apenas um novo começo, era a conclusão de uma jornada que se estendia por séculos. Então, o que fazemos agora? Perguntei, um sorriso se formando em meus lábios. Vivemos. Amamos. E, acima de tudo, nós nos permitimos ser quem realmente somos, sem o peso do passado. Naquele momento, o sol brilhou mais intensamente, e a luz envolveu-nos como um abraço. O parque, que antes era um lugar de encontros e desencontros, agora se tornava o cenário do nosso renascimento. Olhei para ele, e a certeza me inundou, finalmente éramos livres. Enquanto caminhávamos lado a lado, prontos para enfrentar o que o futuro reservava, eu sabia que não havia mais nada a temer. O amor que transcendeu o tempo finalmente encontrou seu caminho. E juntos, estávamos prontos para escrever um novo capítulo de nossas vidas, onde cada dia seria uma nova chance, uma nova possibilidade. A história das nossas almas gêmeas finalmente tinha chegado ao seu verdadeiro começo.